Salve, salve, família vascaína! Cadê? Vasco 2, Fluminense 0, fim de papo no estádio Newton Santos, gols marcados pelo Pirata Verratti, que fez seu 16º gol na temporada 2024 e seu 7º gol no Campeonato Brasileiro 2024, outro gol marcado pelo lateral Vitor Luiz, que substituiu hoje o Lucas Piton. Cara, eu achei uma vitória assim maiúscula do Vasco, tá? Amassamos a formiguinha, tá? A Série C, né? Será que vai pagar a Série B esse ano? Seria justo. Vamos colocar a mão na consciência, fazer o que é correto, né? Vocês pularam da Série C pra Série A, graças a Eurico Miranda, que, né, deram uma ajuda pra vocês. Volta lá agora e paga a Série B, que é justo. Aqui não, pai. Aqui é Vasco da Gama, porra. Deixa o seu like aí, família. Deixa o seu like. Cara, vitória merecida. O Vasco, pra mim, fez um primeiro tempo melhor e um segundo tempo muito melhor que o do Fluminense. Primeiro tempo, o Fluminense até teve controle de jogo, principalmente na questão da posse de bola, né? Ficou mais com o controle da bola. Só que o Vasco era objetivo. O Vasco joga assim, né? O Vasco não é o time de ficar tocando muito passes. É um time de correria, de recuperou, já dá no Adson, no DVD, já busca alguém em velocidade. É raro os momentos que a gente chega, né, inteiro no ataque tocando a bola. Até acontece, mas na maioria das vezes é tipo a jogada do João Vitor. Recupera, sai em velocidade, pegou a defesa do Fluminense toda desarrumada, cruzou, cruzamento perfeito do João Vitor. Verratti bate de primeira para uma defesaça do Fábio, impressionante. E o João Vitor guarda ela de cabeça. E detalhe pro gol de Verratti, vocês já viram matar a bola no saco? A primeira vez, né? Ele matou nos cocos, porque ele não pegou na mão. Repara depois no replay, ela vem, ele mata ela na caixa escrotal e bate, desculpa, um pouco chulo meu palavreado, e bate ela no canto, fazendo o gol. Já vi os especialistas falando aí que gol foi legal. Eu não entendo muito essa regra de mão, ela é muito complicada hoje no futebol. Disseram que por não ter tido vantagem esportiva no lance, não tinha nenhuma vantagem a mais, não é mão, portanto o gol do Vasco é gol legal. Chegamos a 27 pontos com um jogo a menos, passamos o Bragantino, somos agora o 10º colocado e a distância para o Z4 agora é de 6 pontos com um jogo a menos que o Corinthians, que é o primeiro lá. Então, teoricamente, a gente pode abrir até 9 pontos de novo da zona do rebaixamento. E isso dá o quê? Tranquilidade pro Paiva trabalhar. Nós vamos ter uma semana agora de descanso pro jogo contra o Criciúma. É recuperar o Piton, é recuperar o Verratti, que saiu com mão na coxa. Que coxa maravilhosa. Que saiu com mão na coxa, com dores, né? Então, temos que recuperar o Payet, saiu extremamente cansado, tava se arrastando em campo no segundo tempo, né? Quem sabe acelerar aí a questão do Coutinho, do Estrela, jogadores que estão fazendo muita falta nesse meio de campo do Vasco. Acho que a grande notícia hoje foi o retorno do João Vitor, que entrou bem demais, participa diretamente do gol. E gostei muito das partidas do Vitor Luiz, da dupla de zaga do Vasco, Maicon e Léo, e também do Hugo Moura. Só que a gente pode destacar um Cocão que jogou bem, o Ryan entrou bem, disparando na frente do zagueiro, sofrendo faltas, né? Enfim, eu acho que são esses os destaques do time do Vasco da Gama. Vamos então eleger o The Best? Pior que eu não coloquei foto porque eu fiquei com dúvida. Ai, meu Deus do céu. Bom, peraí que eu vou pensando ainda um pouco mais em quem eu vou eleger como o The Best. Enquanto isso, vamos dando as notas aqui para as atuações dos jogadores. Produção, como é que é o negócio aqui? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ei, aí. Vamos lá, então, ó. Vamos começar aqui com o Léo Jardim, que pra mim faz uma partida tranquila, né? O Léo Jardim não é bombardeado em nenhum momento. Ele é exigido em alguns lances do jogo, mas estava sempre bem colocado, né? Fez algumas defesas pouco mais complicadas. Não teve nenhuma defesaça, teve? Naquela falta do Arias ele pegou tranquilo. Eu não tô lembrando de nenhuma defesaça a queima-roupa do Léo Jardim, não. Então foi um bom jogo do Léo.
vou dar uma nota 7,5 pro goleiro do Vasco. Paulo Henrique brigando bastante, se complicando em alguns momentos, o que é normal, mas, cara, pra mim tá entregando muito o Paulo Henrique. Eu tô com medo dele tá entrando na lista dos cansados. Essa semana vai ser boa também pro Paulo Henrique poder descansar um pouco mais. Vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 7 aqui pro Paulo Henrique. O Maicon soberano na zaga. Gostei muito da partida do Maicon. Aliás, da dupla de zaga que esteve muito bem. Deixa eu pegar aqui o número de rebatidas do Maicon do jogo, que ele sempre se destaca nesse quesito. Ó, foram simplesmente 5 só. 5 rebatidas do Maicon. Foi o do Vasco, foi o que mais rebateu. O do jogo foi o zagueiro Inácio do Fluminense com 8 rebatidas. Nos desarmes, Matheus Carvalho sai com 2 roubadas de bola, o Hugo Moura com 1, Adson 1, David 1, Paulo Henrique 1 e Vitor Luiz também 1. Então o Maicon aqui, cara, gostei muito da dupla de zaga. O Fluminense hoje não foi perigoso, né, cara? Não estão conseguindo jogar aquela bola que eles jogaram no ano passado, né? Vou dar um 7,5 pro Maicon, vou dar um 7,5 pro Léo. Gostei da dupla de zaga do Vasco, muito segura hoje. O Vitor Luiz vai ganhar um notaço. Ele marca o jogador mais difícil do Fluminense, que é o John Arias, e perde só um lance, que só o primeiro. A primeira bola, o John Arias passa por ele ali, ele faz uma falta bem feita, na malandragem, jogando o corpo em cima, não ficou aquela falta grotesca que você dá uma pesada no cara, né? E fora da área, o que é mais importante. Então, defensivamente pra mim foi bem e faz o gol, né? Se não tava lá o Piton pra dar seus cruzamentos, tava lá o Vitor Luiz pra fazer o 2-0 do Vasco. Então vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 9 aqui pro Vitor Luiz. Ótimo jogo dele. Hugo Moura, pra mim... Cara, eu acho que é o The Best, viu, produção? Não tem a vinhetinha hoje? Não tem problema. Eu vou eleger aqui o nosso The Best, então, Hugo Moura. Peço desculpas aí, a produção vai ser mandada toda embora. Ah, são pessoas incompetentes, então vou mandar embora. Vou dar aqui, ó, um 9 também pro Hugo Moura, só que pra mim, hoje, ele foi o melhor em campo. É aquele jogo, eu sei que essa opinião aqui vai ser pouco popular, né? Vai ser muito impopular. É aquele cara que não aparece pra torcida. Faz o jogo sujo, de posicionamento, de roubada de bola. Pô, o Ganso e o Arias toda hora tendo que buscar jogo lá atrás, porque o meio de campo do Vasco não deixou eles se criarem. Lembrando que o Arias no segundo tempo jogou mais de meio de campo do que de ponta direita, que é a posição dele, né? Então o Hugo Moura, nota 9. Matheus Carvalho, funcionou bem a dupla de volante dele com o Hugo Moura. Gostei do jogo do Cocão hoje, tá? Vou dar um 7,5 aqui pro Matheus Carvalho. O Payet hoje abaixo, né? Ele hoje mostrou futebol apenas nas bolas paradas. É um cara que tem muita qualidade. O primeiro gol do Verratti sai daquela cobrança de falta dele, né? Que o Verratti acaba matando no coco e metendo pra rede. Mas, assim, o Payet me parece cansado, cara. Nos 5 minutos do segundo tempo ele já tava pregado. Tem que melhorar essa questão física, o Payet aí. Mas tá vindo de lesão. Infelizmente é normal, né? Lesão atrasa todo o planejamento de todo jogador. Vou dar aqui uma nota 6. Opa, o que aconteceu? Aqui. Vou dar uma nota 6 pro Dimitri Payet. O Adson também apareceu pouco no jogo de hoje. Ele e o David, né? Os dois bastante sumidos. Apareceram mais defensivamente, talvez. O DVD principalmente. Vou dar aqui um 6 pro Adson. E um 6 também pro DVD. Né? Não estiveram bem os pontas do Vasco hoje, na minha opinião. O Verratti... 16º gol na temporada, 7º gol no Campeonato Brasileiro, vai entregando números parecidos com o do ano passado, 2 temporadas fantásticas de Pablo Verratti, pode falar o que quiser do Pirata, mas aqui tem um defensor, tem um guerreiro que vai morrer por El Pirata Verratti, que vai ganhar uma nota 9 pelo gol. Zagueiro João Vitor, jogou muita bola, entrou bem, tá? Vou dar aqui os mesmos 7,5 da dupla de zaga. Jogou muito bem o João Vitor. Leandrinho, daqui pra baixo, poucos minutos pra todos, né? Vou dar aqui uma nota 6 pro Leandrinho, que foi discreto. Um 6,5 pro Ryan por aquela arrancada no lado direito. Um 6,5 pro Rivaldo, que deixou um jogador do Fluminense no chão ali em algum momento. E um 6 pro Souza, que também não deu tempo de mostrar o seu futebol.
Rafael Paiva, meus parabéns, meu amigo. Meus parabéns, você tá encarando esse momento de pressão com muita naturalidade, né? Merecíamos a vitória contra o Bragantino. As falhas individuais acabaram resultando no empate. Vencemos o Atlético Goianiense, classificamos, apesar da torcida, né? Classificada. Preferiu ficar muito mais criticando do que festejando. E eu não vou concordar com isso. Uma coisa é você ponderar erros. Outra coisa é você classificar e tava parecendo que a gente tinha tomado 4-0 de um rival. De tanto que tava pesado o clima. Eu acho que a nossa torcida, ela... É normal, né, gente? Torcida de time grande é uma torcida exigente, que às vezes até perde um pouco a mão. No jogo contra o Atlético Goianiense parecia que a gente tinha desclassificado, pô. Parecia que a gente tinha saído nos pênaltis pros caras. E classificamos no tempo normal, né? E agora você chega a mais uma vitória, vai beirar aí 60% de aproveitamento na temporada 2024. De novo, com um elenco limitado, um elenco que precisa se reforçar. Alô, presidente Pedrinho, não se deixe enganar pelos resultados. O time se reforçar vai subir bastante de produção. Já tem ali uma espinha dorsal que dá pra, né, que tá entrosada, que dá pra aproveitar. Se você trouxer ali 2, 3 caras, esse time melhora muito de nível. Olha o nosso banco hoje de novo, olha a garotada. Tinha lá Leandrinho, Rayan, JP, Eric Marcos, GB, 5 jogadores da base vascaína entre os 12 reservas. Então, assim, nada contra os garotos, tem que usar os garotos da base, eu sou entusiasta da base vascaína. Mas isso aqui mostra que tá faltando elenco, né? Tem que se reforçar. Então, parabéns, Paiva, por estar encarando isso tudo aí com naturalidade. Chega a mais uma vitória, vai ganhar uma nota 8. Opa! Vai ganhar uma nota 8 aí o nosso Rafael Paiva, fechando aqui as notas para os jogadores. E galera, eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que assim, a gente tem que continuar olhando para baixo, uma questão de responsabilidade, por uma questão de trauma dos últimos anos, sabe? Tem que ter essa responsa de olhar para baixo sim, manter uma distância, mas a gente tem que também ter a ambição de olhar. É aqui, ó, o tempo inteiro no campeonato, ei, entendeu? É tipo um bacanalzinho aqui, ó, pra baixo, ei, delícia. Desculpa, galera, tem hora que eu me empolgo. Então, assim, dá pra sonhar com algo mais? Dá, mas desde que tenha sempre o pé no chão de olhar pra galera que tá embaixo. Se você tiver esse traquejo, ó, ei, tô distante ali de baixo, tô seguindo aqui em cima, você vai chegar. E, pô, eu vou ficar bastante satisfeito se o Vasco voltar a uma competição internacional. É o que eu espero do Vasco como instituição? Não. O Vasco tem que disputar títulos. Mas isso é uma coisa gradual. Desde 2018 que a gente não pisa numa Libertadores, desde 2020 que a gente não pisa numa Sul-Americana. E isso é inadmissível. O Vasco em crise, nada deu certo esse ano. Tem que conquistar uma vaga na Sul-Americana, 12º lugar no Brasileiro. Esse é o Vasco. Mas isso, ó, a gente vai construindo. Então, a gente voltando às competições internacionais é um passo importante nessa reconstrução da grandeza do clube, tá? É importante, de novo, voltar ao cenário internacional, sul-americano, né? O Vasco que lá na década de 90, principalmente depois que ganha ali Libertadores e Mercosul na sequência, passa a ser um time respeitado no cenário, mas vai perdendo esse respeito porque simplesmente some do cenário internacional, né? A gente não participa com protagonismo de uma competição internacional, nem lembro qual foi a última, né? Então, vamos voltar. A gente tá nas quartas de final da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Eu acho que é uma temporada mais ou menos o que eu esperava. Mediana, medíocre, na média, tá? Não é uma boa temporada, não é uma temporada merda, mas é uma temporada mediana, mais ou menos o que eu esperava. Só que ela não acabou. Você tá numas quartas de final de Copa do Brasil, meu amigo, tudo pode acontecer. Se os jogadores não estão perigando estourar, é força total nas duas frentes. Nas duas frentes. Se o Vasco estivesse muito lá embaixo, eu iria priorizar o Brasileirão. Eu prefiro não cair e largar a Copa do Brasil
do que tentar chegar na Copa do Brasil e cair. Mas não é o caso. Não é o caso. Vamos dar uma olhada na tabela? Deixa eu pôr a tabela aqui pra gente. Deixa eu dar um refresh nela. Ele tá de olho no refresh dela. Aí, ó. Vascão em 10º lugar. Aqui, ó. 27 pontos em 21. O Corinthians, que é o primeiro dentro da zona, ó. Tem 20 em 22 jogos. Então o Corinthians tem um jogo a mais. 6 pontos de diferença e um jogo a mais. Reparem, algumas equipes têm jogo a menos que o Vasco, ó. Bragantino um jogo a menos, Grêmio um a menos, Criciúma um a menos, Juventude 2 a menos e Internacional 5 jogos a menos. Então, obviamente, jogo a menos não quer dizer que os times vão vencer, eles vão ter que vencer esses jogos aqui, mas fica aquela dúvida. Por isso que eu tô batendo na tecla que o Vasco tem que ir somando ponto, porque isso aqui pode mudar muita coisa, né? Se o Juventude ganha esses 2 aqui, ele empata com o Vasco. Ele passa o Vasco, né? Ele vai a 28, se ele ganha os 2 jogos a menos. Então temos que ter cuidado ainda com essa tabela, mas tá ficando gostosinho, né? Vamos olhar pra cima um pouquinho, ó. Nós estamos a 2 pontos do Galo, irmão. 2 pontos do 8º colocado. E normalmente o 8º colocado pega a tal pré-Libertadores, né? Depende, né? Que um tem que ser campeão, é um rolo danado. Mas costuma dar G8. Nós estamos a 2 pontos, cara. Né? Então é possível sim sonhar com algo a mais, mas sempre tendo a responsa da zona do rebaixamento. Agradecendo a todo mundo por mais um pós-jogo. Lembrando, esse aqui foi o último gravado. Acabando muito tarde, né? Pô, meia-noite e tanto acaba o jogo. É foda fazer live. Mas daqui pra frente não importa se for tarde. Vamos fazer live mesmo assim, tamo junto. E Anderson Daronco, meu amigo, nunca critiquei Anderson Daronco. Decisão correta, Verratti matou a bola no bago, nos cocos e fez o gol. Gol legal. Assistência de bola pra bola e tamo junto. É nóis, família. Vamos que vamos para mais uma semana de informações do Vasco, aquele domingo gostosinho. E até a próxima. Tamo junto.